110. Regressor Instruction. Capítulo 546. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu sou um regressor, confessou Kim Sung. Por que suas mãos estão tremendo? Sei que você não tem tremores. Vi que ele estava ansioso com tudo isso. Como um réu aguardando sua sentença, refletindo se havia tomado a decisão certa ou não, provavelmente desejando voltar no tempo para adiar a confissão mais uma vez. Não disse nada. Fingia estar em profunda reflexão, o que o deixou ainda mais ansioso. Eu sabia que ele ia confessar, mas não custava nada atrasar minha reação. Eu sou um regressor. Uau! Eu sou um regressor. Nossa! Essas palavras eram música para meus ouvidos. Penei muito só para ouvir isso, e seria mesquinho da minha parte fazer isso, mas eu precisava me vingar. Permaneci em silêncio para aumentar sua ansiedade. Claro, não era por prazer em atormentar as pessoas. Seu rosto ansioso só me fazia sentir melhor por algum motivo. Ah, é mesmo? Você é realmente um regressor? Isso explica as coisas estranhas que notei. Ah, as coisas devem correr bem daqui para frente. Incrível. Não esperava menos de você. Aposto que ele não esperava ouvir isso. No entanto, meu silêncio é provavelmente o pior cenário para ele. Eu sabia que estava certo porque ele se levantou e veio até mim, tentando consertar a situação, vendo que eu estava realmente chocado com sua confissão. Ele provavelmente estava pensando em dizer que era uma brincadeira. Ainda processando a informação que ele havia acabado de me contar, Kim Sung colocou a mão no meu ombro. Decidi brincar com ele, empurrando sua mão, e ouvi arfar. Dei uma olhada para ver sua reação, mas sua expressão era indescritível. Droga! Eu realmente não deveria brincar mais com ele. Ele parecia ter perdido tudo, mais desanimado do que quando o encontrei no mundo de sua consciência. A vida em seus olhos se apagou visivelmente, e parecia estar prestes a se enforcar. Não posso brincar mais com ele. Preocupado que ele se escondesse no mundo de sua consciência novamente, falei rapidamente. Ah, desculpe. Eu só. Fiquei chocado. Está tudo bem. Eu. Kim Sung gaguejou e ficou quieto como Jungaian. Estou certo de que ele nem fazia ideia do que estava dizendo, e definitivamente estava só falando instintivamente porque sua alma já havia deixado seu corpo. Claro, ele logo voltou a si. Kim Sung havia amadurecido mentalmente comparado ao incidente anterior, então conseguiu se recompor rapidamente. Com medo de deixar as coisas terminarem assim, ele falou apressadamente. Eu entendo que é difícil de acreditar, e sei que você está chocado. Não estou mentindo para você, e nunca tive intenções de enganá-lo. Eu sempre dizia a mim mesmo que deveria contar logo para você, mas achei que teria dificuldade em aceitar. Se o ofendi, peço desculpas. Não, Yoon-sung. Por que eu ficaria ofendido? Eu me sinto bem. Relaxa. Ponto. Eu estou dizendo a verdade. Tem algo que gostaria de perguntar? Claro. Responderei tudo. Se você é mesmo um regressor. Sim. Você e eu trabalhamos juntos naquela época também? Não, não trabalhamos. Na minha vida passada, você. Nesse caso. Na masmorra tutorial. Havia um motivo para se aproximar de mim. Não. Seu grito me assustou, e estou certo de que esse foi o grito mais alto de sua vida. Até que Sung ficou surpreso com seu próprio grito, mas ele definitivamente achava que uma explicação era prioridade. Sabendo o que me preocupava, ele se explicou rapidamente. Esse definitivamente não é o caso. Eu não me aproximei de você por ter um motivo oculto. Foi tudo uma coincidência. Sim, isso é verdade. Naquela época, você estava procurando Ayan. Foi realmente uma coincidência. Não tivemos conexão na minha vida passada. Esta é a primeira vez que nos conhecemos. Eu posso jurar pela minha vida. Quase ri porque não demorou nem 2 segundos para ele dizer tudo isso, mas me assegurei de parecer sério e sombrio enquanto olhava para ele. Tanto quanto eu queria esconder que me aproximei intencionalmente de Kim Sung, ele provavelmente não queria que eu pensasse isso dele. Mesmo que ele tivesse se aproximado de mim intencionalmente por alguma conexão em nossas vidas passadas, não seria bom dizer isso aqui porque prejudicaria nosso relacionamento atual. Eu assenti, mas Kim Sung ainda parecia nervoso. Eu confio em você.
O quê? Eu confio em você, repeti. Sério. Tenho certeza de que você tem uma razão para me contar tudo isso, e acredito que você tem uma razão para esconder isso todo esse tempo. Claro, estou surpreso e um pouco decepcionado. Não, um pouco não é bem um pouco, mas é verdade. Eu confio em você, Sr. Yoon-sung. Ah, nosso Yoon-sung está comovido. Por que você está tão comovido? Como pode aceitar isso tão facilmente? Não é fácil, Yoon-sung. Você demorou muito tempo para me contar. Isso tudo é porque você realmente não tem motivo para mentir para mim. Já te disse que confio em você. Enfim, parece que minhas perguntas finalmente foram respondidas. Eu sabia que você era especial desde a primeira vez que te vi, e parece que eu estava certo o tempo todo. Você também fez algumas coisas que não faziam sentido, como trazer a Yeri para a guilda ou recrutar a senhorita Ijin. Eu já trabalhei com a senhorita Ijin antes, e o mesmo vale para a Yeri. Então nosso encontro na masmorra tutorial foi mesmo só uma coincidência? Sim. Sinceramente, estava tentando encontrar a senhorita Yan, mas fiquei surpreso ao ver você e o Sr. Deokegu lá, pois nunca tinha visto vocês antes. Sobre nós. Nunca vi vocês dois. Talvez falharam na masmorra tutorial antes, ou estavam em uma região completamente diferente. Vocês também podem ter morrido em uma masmorra, e talvez fossem algumas das pessoas que eu tive que abandonar. Isso faz sentido. O quê? Quando encontramos os monstros na masmorra tutorial pela primeira vez. Sim. Você foi quem salvou minha vida. Ah. Se não fosse por você, Deokegu e eu teríamos morrido na masmorra tutorial. Como você mencionou antes, eu teria morrido se você tivesse decidido fugir imediatamente. Sempre fui grato, mas agora estou ainda mais. Minha vida. Como? Você salvou minha vida. Ah. Esse cara está profundamente comovido. Ele provavelmente vai chorar se eu continuar. Embora essas palavras não fossem realmente especiais, provavelmente tinham um significado diferente para ele. Sei que parece ridículo, mas sinto que devo agradecer novamente. Não, está tudo bem. Sou eu que tenho mais coisas para agradecer a você. Espero que não pense dessa maneira. Como mencionei antes, eu não precisa se sentir culpado. Não foi sua culpa ter que me abandonar e fugir dos monstros na masmorra tutorial em sua vida passada. Eu também vi muitas pessoas morrerem na masmorra tutorial. Ignorei as pessoas sendo devoradas pelos monstros e fugi apenas para sobreviver. Não acho que as pessoas devam criticar outras que estão apenas priorizando sua própria sobrevivência, expliquei. Ponto. Se isso ainda te incomoda. Sim. Pode parecer engraçado, mas eu perdoo você por me abandonar naquela época. Eu perdoo seus pecados. Sr. Kilong. Ele parece que vai chorar mesmo. Quem imaginaria que Kim Il-sung era um homem de coração frio? Ele obviamente é um chorão. Kim Il-sung parecia não saber mais o que dizer, então fui direto ao ponto enquanto ele ainda estava imerso em suas emoções. Então, o que te fez querer me contar isso? É algo que tem me incomodado há muito tempo. Claro, tinha meus próprios motivos, mas achei que seria melhor te contar. Também era um grande fardo, então sinto que me livrei parte desse fardo. Ponto. Vai ser uma longa história. Acho que vamos passar a noite em claro. Não é algo que possa contar em um dia. Portanto, sempre que tivermos tempo, posso te contar. Aos poucos, já que temos muito tempo agora. Vou te contar sempre que tivermos tempo ou sempre que você estiver curioso sobre algo. Sim, são pelo menos uma década de informações. Como poderia contar tudo em um dia? Tudo bem, vou deixar que faça do seu jeito. Vou começar te contando as coisas que não pude te contar antes enquanto tomamos chá. Ponto. Assim, Kim Il-sung continuou falando. Era sobre sua vida passada do ponto de vista dele, não do meu. Às vezes ele parecia calmo, mas havia momentos em que parecia prestes a chorar. Aparentemente, ele havia passado por muito mais coisas do que imaginava. Queria que ele falasse sobre os pontos principais, mas ao mesmo tempo não queria, pois temia fazê-lo recordar aquelas lembranças dolorosas. Ele falava como se estivesse extravasando tudo o que podia lembrar, e até falava sobre coisas que poderiam ser consideradas suas fraquezas. Falou sobre tudo. Ouvi sua história calmamente,
sem fazer perguntas ou interrompê-lo. Sua voz tremia enquanto falava, e ele nem conseguia falar direito devido à emoção. Ele não era muito diferente de antes, e as informações que já conhecia também não eram muito diferentes. Não havia problema no fluxo geral da história, mas ainda não pude evitar apertar a mão. Comecei a ficar entretido em sua história. A história sobre como ele teve que abandonar as pessoas na masmorra tutorial para sobreviver, sua vida como aventureiro e a história de como ele acabou se juntando à Guilda Azul, tudo isso era interessante. Regressor Instruction capítulo 547 capítulo na visão, Kyung-sung, iniciando o tutorial. 1. Olhei ao redor lentamente. Hã? Onde estou? O que está acontecendo? Ao olhar ao redor, me encontrei numa estrutura escura. O lugar era completamente desconhecido para mim. O interior da estrutura estava repleta de padrões grotescos e letras que não conseguia entender. Não via outrem além das pessoas que tinham chegado aqui comigo. Não conseguia crer no que via. Não entendia por que estava aqui. Tudo o que recordava era de ter recebido uma mensagem estranha enquanto fazia um trabalho. Recordava de ter respondido a essa mensagem, e era só isso. Onde estou? Não me pergunte. Também não sei. Tem mais alguém aqui? Onde? E por que tem espadas e armas? Acha que estaríamos aqui se soubéssemos disso? Acho que estamos na mesma situação. Lembram de alguma coisa? Olá. Tem alguém aí? Olá. Não era o único assustado. Fiquei perplexo ao ouvir uma voz desconhecida. Segurei a cabeça de dor porque a voz certamente vinha de dentro da minha cabeça, mas não conseguia fazer ela parar. Não tinha certeza se fomos sequestrados para fazer algum tipo de teste, mas uma coisa eu tinha certeza: precisava sobreviver. A voz falava que precisava sobreviver. Falava que eu ia viver se superasse a masmorra tutorial. Tinha água, comida, itens essenciais, o nível e os atributos das armas, classes, monstros e uma janela de status. Era como se estivesse num mundo de jogo. Será que estou sonhando? Talvez fosse um sonho muito vívido. Ajude-me. Por favor, deixe-me sair. Por favor. Parem com essa brincadeira e abre essa porta. Vou processar todo mundo. Vou processar. Abre logo essa porta. É onde? É onde? Por favor, me salve. Por favor. Vou chamar a polícia. Peguei uma arma. Não estão ouvindo o que está acontecendo lá fora? Peguei uma arma. Vocês. Peguei uma arma. Peguei um escudo ou algo assim. Depressa. O que você está fazendo? Para com esse absurdo. Isso não é brincadeira. Não vê a janela de status. Pega uma arma logo. Ei, senhor. Isso parece brincadeira para você? Ponto. Pessoal, não muda nada se a gente continuar em negação. Temos que cuidar de nós mesmos antes de mais nada. Ouvi os gritos de monstros do lado de fora. Não importa se isso é pegadinha de câmera escondida ou sonho, temos que fazer algo. Pega uma arma, pessoal. Temos que resistir. Para com essa brincadeira. Não é brincadeira. Não curto brincadeira assim, e realmente espero que tudo isso seja só brincadeira. Por favor, pegue uma arma, por hora. Se for só brincadeira, lidamos com isso depois. Infelizmente, era real demais para ser um sonho. A sensação da parede fria nas minhas costas, cacofonia de vozes não importa mais se era sonho ou realidade. O cara estava certo. Precisávamos pegar uma arma para se proteger. Me dirigi até as armas para pegar uma para mim. Hoje. Um item voou de algum lugar na minha direção. Era um escudo de madeira grande. Ei, cara bonito. Pega isso. Esse escudo deve ajudar. Obrigado. Jung. Eu disse. Não precisa agradecer. Nem é meu. Ei, moça, vem aqui e pega um escudo também. Não sei se é brincadeira ou não, mas precisamos nos preparar para lutar. Esse cara é legal. Virei e vi ele conversando com um homem de porte grande enquanto segurava uma lança. O cara que tinha acalmado os outros segundos antes agora estava no comando do grupo e dando ordens para os demais. Poderíamos sobreviver. Acho que a gente consegue. Ouvi os sons sinistros dos monstros lá fora, mas um homem e uma mulher com armas estavam prontos para enfrentá-las. Se nos unir, a gente consegue lutar contra esses monstros. Pessoal com escudo na frente. Os que têm lança, cuidem das costas.
Devemos conseguir lidar com qualquer monstro que aparecer. Certo? Não pense em mais nada. Só pense em sair dessa. Certo? Vai na frente. Ei, você, ou vai na frente ou passa o escudo para outro. Não, o escudo. Porque está segurando se não vai usar. Fica na frente dos outros. Você também. Ei, anda logo. Os que tinham escudo hesitavam, mas eu entendia. Podiam se proteger com o escudo, mas quem é que queria ficar na linha de frente para proteger desconhecidos? Era a mesma coisa para mim. Se ninguém tivesse me pressionado a ficar na frente dos outros, eu teria ficado no meio da multidão. O ponto de partida vai abrir em breve. 5, 4, 3, 2, 1, abrindo o ponto de partida. Boa sorte, a todos. O portão de pedra se abriu, e gritos irromperam no ar. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Kiaa! Monstros com aparência grotesca correram na nossa direção, humanos. Craque! Hã? Uh! Um som grotesco ecoou enquanto sangue espirrava no meu rosto. Minha mente parou de funcionar, e não conseguia tomar uma decisão racional. Minhas pernas fraquejaram, me fazendo cair. Fiquei com dificuldade para respirar. Estava no meio do pandemônio. Eu vi os monstros desconhecidos devorarem as pessoas vivas, e não conseguia descrever totalmente o caos na minha frente. As pessoas que haviam corajosamente pegado suas armas para lutar, haviam largado para fugir. Alguns deles foram cercados por esses monstros. Vamos morrer. Nós vamos todos morrer. Mãe. Mãe. Apóstrofo. Me salva. Por favor, me ajude. Aqui. Corre. Uh! 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 Maldito porco. Corre. Você não está me ouvindo. Kiaa! Ajuda-me. Ajuda-me. Corre. Droga. Corre logo. Eu tenho que sair daqui. Essa era a única maneira de eu sobreviver. Levantei-me apressadamente e vi sacos cheios de água e comida. Agang. Pra onde a gente vai? Pega as rações. Por instinto, movi-me para pegar um dos sacos ao ouvir aquela voz, mas outra pessoa também agarrou o mesmo saco que eu agarrei. Eu hesitei porque a mulher estava chorando, mas ela desabou no chão enquanto estávamos puxando o saco. Sinto muito. Alguns monstros morderam o pescoço dela e a rasgaram, interrompendo minhas desculpas. Ah! Ah! Ajuda! Me! Ah! Ah! Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vomitei, mas comecei a me afastar por instinto. Vi pessoas correndo em direção a uma grande saída, então pensei em segui-las, mas meus pés se recusaram a se mover. Agitei meu escudo enquanto mordia os lábios e eventualmente vi uma abertura na multidão. Eu tenho que sair daqui. Eu vou morrer se ficar aqui. Um homem que estava sendo perseguido por um monstro correu na minha direção. Agitei meu escudo enquanto gritava. Não vem. Não vem. Não vem aqui, gritei. Não vem. Por favor. Por favor, não venha aqui. Tude. Houve um som surdo. Vi o homem cair, mas imediatamente desviei o olhar. Só podia presumir que ele ainda estava vivo porque ainda podia ouvir sua voz. Nossa! Quase morri. Merda. Estava ficando sem fôlego, mas não conseguia parar de correr. Tudo o que eu fazia era correr olhando para frente, mas a saída ainda estava longe. Senti alguém agarrar meu tornozelo, pedindo ajuda, mas... Socorro! Larga! Me larga, gritei. Por favor. Larga. Chutei a mão no meu tornozelo e comecei a correr de novo. Gritos vinham de todos os lados, e podia ouvir pessoas clamando por ajuda entre os gritos entusiasmados dos monstros. Por favor. Por favor. A saída estava perto, mas havia muitas pessoas na frente dela. Ergui meu escudo e o empurrei contra a multidão. A multidão foi ao chão, mas não tive o luxo de olhar para trás porque minha prioridade era a minha própria sobrevivência. Um monstro se agarrou ao meu escudo, então larguei o escudo e comecei a correr com tudo. Logo vi uma caverna. Estava escura, mas podia ver caminhos dentro dela. Alguns monstros começaram a me perseguir, então me encolhi. No entanto, os monstros me ignoraram e entraram na caverna. Não pude deixar de soltar um suspiro de alívio. Comecei a correr novamente e vi pessoas estendendo as mãos na minha direção. Elas estavam me pedindo para não ir embora. Elas estavam me pedindo para salvá-las.
Salva-me. Sinto muito. Volta. Volta. Seu desgraçado. Sinto muito. Elk. Desculpa. Eu sinto muito mesmo, repeti. Continuei chorando. Estava sem fôlego e começava a sentir tontura. Talvez fosse por causa do sangue em mim, mas o ar cheirava a ferrugem. Ah, 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 ah. Não tinha destino em mente. Só estava correndo para ficar o mais longe possível daqueles monstros. Não sabia onde estava também, mas não podia descansar até encontrar um lugar seguro. Estava correndo até sentir que meu coração ia explodir de tanto esforço, mas ainda conseguia ouvir gritos por perto. Preciso ir para longe. Preciso ir para um lugar sem monstros. Caso contrário, morreria. Não sabia por quanto tempo havia corrido, mas eventualmente vi uma pequena abertura. Era um espaço tão apertado que só cabiam algumas pessoas. Deitei-me e me contorci no pequeno espaço. Usei as pedras dentro do espaço para tapar a entrada, e foi quando desabei. Não é um sonho. Sonho. Não. Murmurei. Os ferimentos por todo o meu corpo provaram que não estava sonhando. Muitos pensamentos diferentes surgiram na minha mente, e comecei a lembrar dos rostos daqueles que tive que deixar para trás. A mulher que caiu depois de eu puxar o saco de rações, o homem que agarrou meu tornozelo e as pessoas que estavam clamando por ajuda enquanto estavam sendo devoradas vivas. Esses pensamentos se acumularam a ponto que tive que vomitar num canto do pequeno espaço. Blag. Blá. Mãe. Hugo. Sniff. Sinto muito. Sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Sinto muito. Sniff. Mãe. Mãe. Alguém, por favor, me ajuda. Alguém, por favor, me tira daqui, supliquei. Chorava e chorava, mas ninguém me respondia. Regressor Instruction capítulo 548. Não tinha certeza porque não tinha um relógio, mas parecia que já fazia 4 dias desde que chegamos aqui. Claro, isso era só uma suposição baseada na minha percepção. Dormia cerca de 3 vezes por dia, então provavelmente estava certo. Estou com fome. Já é hora de comer? Quanto tempo faz desde a última vez que comi? Parecia que faziam pelo menos 8 horas desde a última vez que comi. Vi que tinha comida e água, mas não sabia se podia me considerar sortudo. Mas, vendo a quantidade de comida, assenti. Se comesse com moderação, esse tanto de comida duraria 10 dias não, talvez até mais. Se eu comesse o pão uma vez ao dia, gradualmente, provavelmente poderia fazer durar 30 dias. Já tinha visto pessoas que sobreviveram apenas com água por semanas na internet e na televisão, mas tinha comida que duraria bastante tempo, então minha situação era melhor que a deles. No entanto, eles não tinham que enfrentar monstros. O perigo não eram apenas os monstros. Também estava em um ambiente que transformava humanos em monstros. Alguns estavam se matando por comida, enquanto outros haviam perdido a humanidade e estavam encurralando pessoas para matá-las por algum motivo. Ontem mesmo ouvi pessoas brigando. Não podia realmente dizer que ainda era humano. Tinha me tornado um monstro por ignorar tantas pessoas e fugir do pandemônio. Meu estômago parecia tentar abafar a vergonha que eu estava sentindo ao roncar incessantemente. Foi nesse momento que ouvi uma voz de fora. TT tem. Alguém aí? Ponto. P. Posso entrar? Estou com muita fome e cansada. Por favor. Ponto. Por favor. Eu imploro. Por favor. Tapei meus ouvidos. Acho que tem monstros. Por perto. Por favor, me ajude. Ponto. Eu sabia que devia ajudar. Disse a mim mesmo que deveria ajudar e que não devia ignorar, mas meu coração ficou frio. Eu tinha que sobreviver. Esse espaço não é grande o suficiente para 2 pessoas. Não tenho muita comida sobrando, e pode ser alguém ruim. Podem tentar pegar minhas coisas. Não, não podem. Tenho certeza que vão. Ponto. Ponto. A mulher pedindo ajuda desapareceu. Tinha certeza de que ela desistiu ou achou que não havia ninguém aqui dentro. Ela poderia estar falando sozinha. Sim, provavelmente estava fazendo isso porque estava cansada. Olhei para cima enquanto mordia meu pão, mas não conseguia ver nada além de um teto escuro. Não tive escolha. Não fazia ideia de quanto tempo mais teria que aguentar para que esse pandemônio terminasse, mas tinha que ficar aqui o máximo possível. Precisava ser cruel para sobreviver. Na verdade, essa era a única razão pela qual eu ainda estava vivo.
Fiquei quieto e enterrei as vozes que pediam ajuda no fundo do meu coração. Outro dia passou, mas decidi não passar meus dias sem fazer nada. Comecei a pensar porque sentia que teria um colapso mental se não começasse a pensar. Abri a janela de status e até adivinhava os gêneros das vozes baixas lá fora. Claro, não obteria uma resposta, mas isso me lembrava que tudo isso não era um sonho. Ainda podia lembrar daquela voz me dizendo que isso era uma masmorra tutorial. Não fazia ideia do que aconteceria uma vez que acabasse aqui, mas era menos provável que pudéssemos voltar para casa. Desse modo, achei que talvez tivesse que subir de nível ou algo assim, mas como poderia pular no pandemônio se fugir dela em primeiro lugar? Várias vezes ao dia pensava em sair, mas estava com medo. A visão de cadáveres rolando em poças de sangue e das pessoas gritando já estavam gravadas na minha mente. Nunca realmente lutei antes, portanto, não poderia sair e enfrentar aqueles monstros como se estivesse treinando para isso a vida toda. Talvez tivesse mais coragem se tivesse uma arma, mas não havia como encontrar uma arma em um lugar como este. Eu já tinha me livrado do escudo que usava antes de entrar nesse espaço. Era irracional enfrentar aqueles monstros sem uma arma. No fim das contas, estava de volta à estaca zero. Comi um pedaço de pão e pensei em como seria bom acordar em casa no dia seguinte. Parecia que mais um dia havia passado. Na noite anterior, ouvi pessoas sendo perseguidas por monstros e, obviamente, não me movi do meu esconderijo. Bloqueei a entrada, mas isso não garantia que os monstros não me encontrariam e entrariam no esconderijo. Autojustificação. Eu sabia que estava justificando minhas ações. Abaixei a cabeça pensando que não havia o que fazer. Foi então que ouvi uma voz estranha. Acho que tem alguém aqui. O que você está dizendo? Fique quieto um segundo. Está bem. Ponto. Ponto. Rapidamente, tapei a boca. Comecei a me preocupar que eles pudessem ouvir minha respiração. Por algum motivo, eles não pareciam amigáveis e provavelmente eram aliados com aquele tal de Jung Jin-woo. Se descobrissem que eu estava aqui e que tinha comida, com certeza me atormentariam. Não ouvi mais vozes, então pensei que já tinham ido com aquela mulher. Exalei, mas... Viu, eu disse que tem alguém aqui dentro. Ponto. Acho que entraram por essa abertura. Que sorte. Está bloqueado, então provavelmente bloquearam por dentro. Acho que estão escondidos aí há muitos dias, então com certeza tem comida. Ponto. Eu sei que está aí, então não precisa se esconder como um rato. Ponto. Eu disse que sei que está escondido aí. Vai continuar se escondendo aí, hã? Tudo bem, vamos ver quem desiste primeiro. Não sei há quanto tempo está se escondendo aí, mas os monstros aqui fora nós os chamamos de Agui. São muito bons em sentir o cheiro de cadáveres. Acontece que tem um monte de cadáveres aqui perto, e eu realmente quero ver quanto tempo irá durar se jogarmos esses cadáveres aqui. Quando eles se aproximarem, provavelmente vão sentir o cheiro também. Ou seja, vão descobrir que está aí dentro. Ponto. Viriam aqui para comer cadáveres, mas um humano vivo acabaria enchendo a barriga deles. Quanto tempo vai durar aí? Alguns aguis são suficientes para quebrar a barricada de pedras. Nem pense que eles não podem entrar neste seu espaço. Ponto. Oh, não vejam outras saídas também. Tudo bem, divirta-se com os aguis. Estamos indo agora. Ponto. Não se arrependa. Foi sua escolha. Ponto. Tudo bem, estamos indo. E espera. Espera. Estou aqui. Eu. Estou aqui. Isso mesmo. Por favor, me poupe. Por favor. Me poupe. Não me ataquem. Eu só quero continuar. Ninguém perguntou, e sinceramente, não estou interessado. Mais importante, quero ter uma conversa mais produtiva. Você tem comida, não é? Eu não. Parece que você é do tipo péssimo em mentir. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Vamos acreditar na sua resposta, já que sou um cara legal. No entanto, você vai ter que nos dar algo desse buraco de rato. Seja comida ou água, quero que nos dê o que tiver. Entendeu? Eu realmente não tenho nada. De verdade. Eu não tenho. Não tenho armas, e perdi meu escudo. Eu realmente não tenho nada. Estou com fome também. Estou dizendo a verdade. Se você não nos der nada, os aguis logo virão aqui. Não encha apenas sua própria barriga, cara. Não gosto muito de falar, então vou te dizer mais uma coisa, cara.
Eu não faço concessões. Mas vou te dar exatamente 5 segundos. 5. O que devo fazer? O que eu faço? 4. Devo dar para ele. Devo mesmo. 3. Se eu não tiver isso, o que vai acontecer comigo? 2. Não tive outra escolha, então decidi pegar 2/3 da minha comida e empurrar para fora da pequena abertura junto com o saco. Bom trabalho. Fez a escolha certa, disse o homem, parecendo satisfeito. É o que? Mas sabe. Hã? Isso não é muita comida. E esse desgraçado? Acho que ouvi você mexendo em algo. Você acha mesmo que sou um idiota? E eu realmente não tenho muito. Isso é tudo que tenho, e nem vou durar 3 dias com isso. Isso não é problema meu. Comida para 3 dias pode durar 10 dias se você racionar. Você vai ficar aí, de qualquer jeito, não é? Precisamos de alimentos de alta caloria já que estamos matando aguões. Você não precisa desse tipo de comida, não é? Nos demais. Não é como se eu fosse um idiota sem consciência. Se me der a comida restante, vou te dar uma arma. Que tal uma espada? Eu não preciso. Você não vai perder nada tendo uma arma. De qualquer forma, se ainda tiver algo, dê para nós. Porém, esta será sua última chance. Se eu não me satisfazer com sua oferta, este será o fim da nossa negociação. Pense em quem está em desvantagem entre nós. Garanto que morrer de fome é menos doloroso do que ser dilacerado por aqueles monstros. Ponto. Decidi dar outro terço não. A última frase dele me assustou. Então não tive escolha a não ser dar metade do meu pão. 1. Por favor. Bem, isso é bom o suficiente, já que vai sair rastejando uma vez que ficar com fome. Vou te dar uma arma, cara. Não me sinto confortável dizendo isso, mas se ficar realmente difícil, você pode se matar com ela. Já vi muita gente fazerem isso. O homem me entregou uma espada que era um pouco mais longa que uma adaga. Seria mais apropriado chamá-la de adaga. Contudo, estava realmente ansioso para usá-la. Não pude deixar de dar uma risada baixa para mim mesmo. Desgraçado imundo. Foi uma negociação satisfatória, senhor. Vê você está indo agora. Claro. Achou mesmo que eu ia te matar depois de pegar a maior parte da sua comida. Até mais. Ponto. O quê? A idade realmente importa aqui? Calhe a boca. Já vi crianças trabalhando com esse assassino. Quer falar sobre idade diante dessas crianças? Ponto. Não sei o que aconteceu, mas parecia que ele teve um desentendimento com alguém do grupo. Ouvi alguém gritando furiosamente, e uma espada, assim como um pedaço de pão, rolaram em minha direção pelo pequeno buraco. Você deu sorte. O que? Meu camarada disse que ficou triste ao saber que está preso aqui. Fique aí por um tempo e saia quando se sentir confortável com isso. Se possível, não vá para o norte. Depois de matar alguns desses monstros, vai conseguir uma classe. Tenho certeza de que vai se acostumar com tudo isso. Enfim, os aguis próximos já foram mortos. Adoraria te levar comigo se pudesse. Mas estamos em uma situação ruim. Também não posso levar uma criança comigo. Eu não sou uma criança. Quantos anos você tem? 22. Nome: Ka Kim-sung. Regressor Instruction capítulo 549 é um bom nome. Enfim, é melhor você ir para o oeste, pois fiquei sabendo que alguns sobreviventes estão se reunindo por lá. Eles estão meio apreensivos, então não sei se vão te aceitar, mas é melhor do que ficar aqui e acabar sem comida. Não, não vou levar ele comigo. Nós dois mal temos comida suficiente. E não posso me dar ao luxo de cuidar de alguém além de você. Ele é inútil, de qualquer jeito. Por que deveríamos levar alguém que só ficou se escondendo e fugindo de tudo isso? Yun-sung. Sim. Quer vir com a gente? A proposta foi tão inesperada que eu só consegui ficar em silêncio. O que eu faço? A primeira coisa que pensei foi questionar se podia confiar mesmo nos caras do outro lado do muro. Eu achava que eram pessoas ruins, mas não senti nenhuma hostilidade real vindo deles. Essa é a minha única chance de sair daqui. Eu só precisava ter coragem. Eu só precisava dar um passo à frente e estaria do lado de fora. Mas não conseguia confiar neles porque pegaram minha comida. Temia que tentassem pegar o resto da minha comida depois de me atrair para fora.
Também existia a possibilidade de estarem apenas tentando me fazer baixar a guarda ao me darem uma pequena espada e um pedaço de pão. Eles sabiam que eu ainda tinha comida, então não seria estranho se estivessem só me enganando. Ele mencionou lutar contra monstros, portanto, provavelmente não hesitariam em usar suas espadas para matar pessoas. Mas... E se eles forem boas pessoas? Embora tivessem pegado minha comida, eles me deram uma espada em troca. E nem pegaram toda a minha comida. Eram mais estranhos do que maus. O amigo dele também foi amigável comigo por algum motivo. Vou fazer algumas perguntas. E se eu não perceber nenhum sinal de alerta, vou considerar sair. Vocês mataram pessoas depois de chegarem aqui? Perguntei. Qual é a dessa pergunta? Se só. Se matamos, vai ficar aí? Se eu quisesse te machucar desde o começo, o que você acha que eu teria feito? Sua pergunta realmente importa. Ainda assim, é uma pergunta importante, gaguejei. Eu não queria fazer isso, mas matei umas 3 ou 4 pessoas. Ontem foi a primeira vez que matei alguém. Acho que nosso amigo aqui ficou incomodado com isso. Você é igual, Yun-sung. Já ouviu falar da lei do bom samaritano? Eu vi cadáveres perto que pareciam ter morrido recentemente. Desafio você a me dizer que não ouviu os gritos deles. Tem uma desculpa para isso. Isso. Tenho certeza de que você os ouviu. Certamente tapou os ouvidos e fechou os olhos. Ignorou os gritos das pessoas morrendo pedindo ajuda. É por isso que você ainda está vivo. Acha mesmo que é diferente das pessoas daqui? Pessoalmente, acho que você é pior que os demais. Desgraçados que se auto-justificam para se sentirem melhor. Os que fogem e não tomam decisões são os mais covardes e desprezíveis. Você entende o que estou dizendo? Isso não é o que eu quis dizer. Isso não é o que eu quis dizer. Não é. Isso estragou meu humor. Maldição. Estamos indo, cara. Fique aí por centenas e milhares de anos. Mas vou te dar uns conselhos, cara. Se não quer realmente morrer, sare e mate esses monstros. Não temos ideia do que nos espera depois que este tutorial acabar. É ingênuo pensar que enfrentaremos as mesmas condições que enfrentamos neste tutorial na próxima. Se você quer sobreviver, precisa brandir algo. Essa é a regra aqui. Estou dizendo para você caçar enquanto os campos de caça para iniciantes ainda estão abertos. Enfim. Até a próxima, se você ainda estiver vivo. Embora provavelmente isso não aconteça. Obrigado pela comida, cara. Espere, Jung. Gritei por ele, mas não ouvi mais nada. Tudo o que pude fazer foi socar o chão em frustração. Droga. Essa era a minha única chance de sair desse espaço. Eu realmente não sabia se estaria seguro com aquelas pessoas, mas ainda era uma oportunidade. Não, ainda não era tarde demais. Se eu saísse agora, ainda poderia alcançá-los. Me levantei apressado e tentei passar pela pequena abertura, mas não consegui me mover por algum motivo. Era assustador, e não conseguia descrever a sensação de pavor. Como posso confiar nos outros se nem em mim mesmo confio? Era a mesma para as indagações inúteis que fiz antes. Talvez eu só precisasse de uma desculpa para não sair, e foi por isso que fiz aquelas indagações. Ele estava certo. Eu não era diferente deles. Não matei ninguém com minhas próprias mãos, mas era um monstro por ignorar aquelas pessoas. Eu ignorei os gritos e ignorei aquela mulher. O fato de eu ter tão pouca comida restante provavelmente era meu castigo divino. Deus estava me castigando porque fui egoísta. Se soubesse que acabaria desperdiçando minha comida assim, eu teria compartilhado com outras pessoas. Sniff. Elk. Mãe. Como eu acabei assim? Eu não fazia ideia de como acabei preso. Se eu tivesse ajudado um homem que agarrou meu tornozelo, as coisas teriam sido diferentes. Não, talvez as coisas pudessem ser diferentes se eu tivesse dado o saco para aquela mulher que segurou ao mesmo tempo que eu. Muitas coisas poderiam ser diferentes se eu tivesse ficado lá e lutado com os outros até o amargo fim. Se tivesse saído correndo deste espaço ao ouvir os gritos daqueles que estavam prestes a morrer, tenho certeza de que não me sentiria tão culpado agora. Sinto muito, Hugo. Vou te dar uma arma, cara. Não me sinto confortável dizendo isso, mas se ficar realmente difícil, você pode se matar com ela. Já vi muita gente fazerem isso. De repente,
Lembrei de suas palavras e me virei para pegar uma pequena espada. Não conseguia ver meu reflexo direito porque estava escuro, mas ao aproximar a espada do rosto, consegui enxergar minha face. Era uma face grotesca. Ele estava certo. Talvez a morte fosse melhor, já que eu não precisaria viver com tanta culpa. Coloquei lentamente a lâmina contra meu pescoço. Só precisava aplicar um pouco de força e seria o fim. Eu estaria livre de toda a dor. Senti uma ardência e o sangue começou a escorrer pelo meu pescoço. Minha mão tremia e eu mal conseguia respirar. Achei que tudo acabaria assim que colocasse um pouco de força, mas era extremamente difícil dar aquele passo para o abismo. Na verdade. KGH, mãe, chorei. Eu não queria morrer. Fiquei com medo de morrer num lugar como aquele. No fim, deixei a lâmina cair e comecei a chorar no chão. Era um desgraçado covarde que nem conseguia tirar a própria vida. Um desgraçado imundo, tentando sobreviver até o fim do pandemônio. Eu era um pedaço de merda, um desgraçado covarde, um verme, um ser lixo humano irremediável. Hugo. Elk. Foi então que ouvi um som do outro lado. Ponto. Jung? É você, Jung? É você, né? Kelg. Jung. Eu vou sair. Quero sair. Vou com você, Jung. Vou sair agora mesmo. Estava errado antes. Por favor, me leve com você. Eu quero ir com você, implorei. Que? Ah. Ah. Tchá. Ah. M me salva. Me salva. Alguém me salva, por favor. Me salva, gritei. Que há? Me salva. Que? Me salva. Alguém, por favor. As pedras que eu usei para bloquear a entrada começaram a se mover. Não sabia como o monstro tinha me encontrado, mas não pude deixar de lembrar do que o homem me disse antes. Enfim. Até a próxima, se você ainda estiver vivo. Embora provavelmente isso não aconteça. Não pude deixar de pensar que talvez ele tivesse atraído aquele monstro. Tentei bloquear a pequena entrada com coisas aleatórias para impedir o monstro de entrar, mas eu estava fraco demais para conseguir. Me salva. Me salva. Jung. É minha culpa, então por favor, me ajuda. Eu te dou toda a minha comida. Ah. Jung. Jung, gritei. De quem eu estava pedindo ajuda? Não havia ninguém. Eu ignorei aqueles que clamavam por ajuda, então por que alguém me ajudaria? Crack. Com um estalo alto, meu bloqueio foi rompido. Vi um monstro tentando entrar pela pequena abertura. Meus olhos voltaram para minha lâmina em vez da minha comida. Preciso matar. Tchá. Morra. Morra, gritei. Não podia realmente chamar isso de luta, pois apenas apunhalei a cabeça do agua que ousou tentar entrar no meu esconderijo. A sensação repulsiva que a espada me dava enquanto perfurava sua cabeça continuava me atingindo, mas não podia parar. Eu precisava me assegurar que estava morto, mas não tinha o luxo de checar porque não conseguia pensar bem devido à pressão. Urg. Elk. Morra. Morra. Monstro. Monstro, gritava. Keig. Ah. Hectares. Hectares. Suspirei de alívio quando Gui finalmente parou de se mover, mas eu não podia parar ali. Não tinha outra escolha a não ser sair do esconderijo. Alguém já havia encontrado meu esconderijo, então outro logo descobriria também. Se aquele homem tinha mandado esse Gui aqui, então eu estava em perigo. As emoções avassaladoras que tomaram meu coração ao matar um ser vivo pela primeira vez ainda estavam me dominando. Desmoronei, e o cheiro do sangue do monstro encheu minhas narinas. Agarrei minha pequena espada caso ele ainda estivesse vivo. Preciso sobreviver sozinho. Não posso confiar em ninguém. Não estou sendo egoísta. É assim que todos vivem. É assim que todos sobreviveram. É por isso que as pessoas que ainda estão vivas, ainda estão vivas. É por isso que Jung não. Aquele cara ainda está vivo. Ninguém me ajudaria mesmo que eu pedisse ajuda porque eu também era um monstro. Se eu tivesse seguido aquele cara, o que teria acontecido? Poderia ter morrido na hora que saísse do meu esconderijo. Não, eu teria morrido. Ele era mais do que capaz de me matar se fosse ele quem tivesse atraído a Gui. Claro, eu realmente não me ressentia dele. Eu me ressentia por ter caído feito um idiota. Ah. Hectares. Convenci-me de que estava certo, mas a flecha que vi ao sair me fez chorar. A gente se vê quando você sair vivo.
Venha me encontrar se estiver disposto a se juntar a mim. Havia uma nota presa à flecha, e meio pão que eu decidi dar a ele estava ao lado da flecha. Encarei por um bom tempo, segurando firmemente minha espada. Vamos sobreviver. Regressor Instruction Capítulo 550 Janela de status. Nome: Kim Sung. Título: Nenhum. Se esforce mais. Idade: 22. Disposição: Sonhador covarde. Classe: Guerreiro. Comum. Atributos: Força: 11. Agilidade: 25. Resistência: 13. Inteligência: 10. Vigor: 19. Sorte: 15. Magia: 03. Equipamentos: uma espada de ferro barata, que ninguém usaria mesmo se fosse de graça, comum. Uma adaga que ninguém usaria mesmo se fosse de graça, comum. Mudei de classe. Era verdade. Coloquei a adaga na cintura e sentei, apoiando a espada de ferro no ombro. A exaustão que se acumulava parecia estar se dissipando. Claro, ainda estava exausto. Sentia como se estivesse pisando em lâminas afiadas, e minhas roupas sujas me incomodavam. Olhei em torno, atento a outros monstros. Matei a sede depois de confirmar que não havia nada de estranho e sorri. Quantos mais preciso matar para mudar de classe novamente? Não sabia ao certo, pois as informações disponíveis eram limitadas, mas caçar mais alguns monstros não seria problema. A quantidade de monstros aqui não deveria ser um problema, já que alguém havia passado por este lugar antes. Jung e seus companheiros haviam passado por este lugar, portanto, mesmo que ainda houvesse monstros, eram provavelmente aqueles que se separaram do grupo. Ou seja, podia caçar com segurança. Estava consciente que enfrentar monstros diretamente seria complicado. Já percebi que eles não eram tão fortes quanto eu imaginava, mas ainda tinha medo deles. Tinha enfrentado alguns, mas o receio permanecia. Suas garras e presas eram afiadas, e eu sabia que havia um limite para quantos eu poderia enfrentar de uma vez. Se fosse pego em uma emboscada, certamente morreria. Apertei o braço esquerdo latejante, mas a lesão não melhorou. Se não fosse pela adaga, eu estaria morto. Um monstro me atacou de surpresa e perdi a pegada da espada. Se não fosse pela adaga que estava na minha cintura, já seria um cadáver. A descrição da arma dizia que ela era basicamente inútil, mas para alguém sem outra opção, era um tesouro valioso. Não sabia quantas dessas armas estavam com Jung e seus companheiros, mas como não havia como voltar no tempo para quando cheguei aqui, tive que tratar a chamada adaga lixo como uma herança de família. No começo, achei que eles estavam sendo injustos ao exigir minha comida em troca de arma, mas agora entendia que era uma troca justa. Na verdade, achei que eles estavam tentando ser atenciosos. Não posso fazer nada sobre minha fome. Eu tinha certeza de que ninguém havia morrido de fome ainda, mas aqueles monstros já haviam tirado pelo menos 100 vidas. Quem conseguiria comer bem na nossa situação atual? Eu conseguia lidar com a fome, mas morreria sem uma arma. Jung tem razão. Se tivermos que enfrentar algo mais depois deste tutorial, preciso subir de nível máximo possível para sobreviver por mais tempo. Limpei minhas armas com um pano e percebi que já tinha passado uns 20 minutos desde que comecei a descansar. Levantei-me, achando que era hora de começar a me movimentar novamente. No entanto, não fazia ideia para onde ir e não conseguia mais ver as setas nos muros. Não pude deixar de pensar que algo ruim tinha acontecido, mas notei sinais de uma luta. Não sabia se lutaram contra monstros ou outras pessoas, mas era evidente que a luta tinha sido intensa, pois os desenhos de setas não estavam mais visíveis. Devo me dar um tempo e olhar em torno. Infelizmente, não podia me dar ao luxo de decidir isso. Não conseguiria alcançar Jung e seus companheiros se ficasse por aqui procurando. Também era melhor aproveitar o tempo caçando enquanto procurava por pistas. Comecei a andar. Kia! Ouvi o grito de um monstro. O suor frio escorreu pela minha testa, e minha respiração ficou irregular. Eu sabia lutar, mas era eu quem movimentava meu corpo. Me ressentia por ficar nervoso e tenso, mas tinha que brandir minha espada para sobreviver. Jung me disse que precisava usar minha arma para sobreviver. Não tinha certeza de quantos monstros estavam se aproximando, mas só ouvi o grito de um. Caminhei em silêncio e logo encontrei um monstro rastejando de 4. Engoli em seco e segurei a espada lentamente. Pensei se deveria atacá-lo ou esperar que ele se aproximasse, mas,
Se possível, preferiria matá-lo sem enfrentar diretamente, já que ainda não era forte o suficiente para isso. Decidi ficar perto do muro e emboscá-lo assim que aparecesse no meu campo de visão. Aconteceu num piscar de olhos, mas simulei o cenário da emboscada na minha cabeça centenas de vezes. Claro, sabia que minha simulação não seria exata quando a emboscada começasse, mas ainda assim, não pude evitar imaginar como seria. De repente, senti uma força brusca, tirando-me da minha linha de pensamento. ARGH. Que a. Comecei a rolar no chão. Merda. Era outro monstro. Rolei 2 vezes e me recompus, mas o monstro já estava correndo em minha direção, babando. Tive sorte. Tive sorte de o monstro ter acertado meu torso em vez da cabeça. Olhei para ele e percebi que estava mancando. O monstro parecia não estar em boas condições também. Pensa. Só pensa. Pensa. Eu desviaria para evitar o primeiro monstro e, em seguida, lidaria primeiro com o monstro que estava mancando. Depois de matar o segundo monstro, me viraria e acabaria com o primeiro enquanto ele ainda estivesse se recuperando da investida falha. Esses monstros perdem o equilíbrio depois de uma investida mal sucedida, então eu poderia aproveitar isso para dar um golpe fatal. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente num piscar de olhos, e meu corpo se moveu para executar o plano. Eu desviaria para evitar o primeiro monstro que estava avançando. Tchá! E apunhalaria o outro. Tuik! Minha espada perfurou a cabeça dele. Olhei para o monstro que tinha evitado e vi que ele já estava se recompondo e avançando novamente. Vou golpeá-lo. Tentei puxar minha espada. Hã? Minha espada parecia estar presa, e eu não conseguia puxá-la. Urg. Urg. Usei toda a minha força para puxá-la, mas ainda estava presa. Enquanto isso, o monstro já estava perto de mim. A única sorte aqui era que o monstro ainda não tinha se recuperado completamente de sua investida falha, pois atingiu minha perna esquerda em vez da cabeça. ARGH. Gritando, tentei enfiar a adaga na cabeça dele, mas ele sacudiu a cabeça, dificultando minha mira. Acabei apunhalando o ombro dele, mas um ferimento superficial assim não o impediria. Pelo contrário, ele balançou a cabeça ainda mais furiosamente e mordeu minha perna com raiva. Achei que o monstro iria arrancar minha perna fora. A dor era tão intensa que comecei a chorar. No entanto, aguentei a dor e levantei a adaga desesperadamente. Skeop! Um som grotesco ecoou, e o monstro silenciou. Ah! Hectares! Hectares! Eu sabia que cada batalha seria perigosa, mas desta vez quase morri. Neste ritmo, não seria estranho se eu morresse na próxima. Minha confiança diminuiu enquanto tentava recuperar o fôlego. Hugo. Abri a boca do monstro que morreu com uma adaga na cabeça, e os fluidos corporais escorreram. Felizmente, minha perna parecia estar bem. Achei que suas presas tinham apodrecido por comerem cadáveres humanos. Enrolei minha perna com um pano e comecei a me mover novamente porque alguém poderia vir aqui depois de ouvir meus gritos. Precisava ser cauteloso. Mantenha calma. Mantenha calma. Repetia isso na minha cabeça, mas não conseguia parar de tremer. Eu ainda estava assustado. Achava que tinha tido sorte ao enfrentá-los, e era por isso que ainda estava vivo. Eu tinha medo do inesperado. Tinha medo de que as coisas não saíssem conforme o planejado. Quase morri de verdade. Quase morri. Tremia violentamente ao lembrar que quase morri na batalha agora há pouco. Minha espada. Minha espada. Me aproximei do monstro que mancava. Tinha certeza de que ele estava mancando depois de ser ferido por humanos. Provavelmente se separou do grupo após correr do campo de batalha. Claro, também havia a possibilidade de que simplesmente tivesse perdido o humano que estava perseguindo para matar. De onde ele veio? O caminho por onde vim já estava limpo de monstros, então ele tinha que ter vindo de um lugar onde as pessoas estavam lutando por suas vidas. Examinei seu ferimento e deduzi que foi causado por uma espada ou uma lança. Pode ter sido um de seus companheiros. Há vestígios de batalha. Faria sentido se esse monstro realmente tivesse se separado de seu grupo. Também não há mais setas. Comecei a pensar que talvez esse monstro tivesse ficado para trás enquanto perseguia Aang e seus companheiros por causa de seus ferimentos. Tenho que ajudá-los. Eu tinha que retribuir a gentileza deles.
Apertei o pano em volta da minha perna e segui mancando na direção de onde o monstro veio. Seria difícil correr, mas ainda podia andar. Se Ingo e seus companheiros estivessem sendo perseguidos por monstros, precisariam de toda a ajuda possível. Provavelmente ficariam cautelosos comigo no início, mas eu tinha certeza de que se sentiriam aliviados ao saber que eu era Kim Sung. Franzi a testa devido à dor, mas comecei a sorrir ao pensar em encontrá-los novamente. Claro, teria que salvá-los primeiro. Não fazia ideia de como seguir os vestígios da batalha, mas não era tão difícil seguir as marcas nos muros e as pegadas no chão. Logo encontrei cadáveres de monstros, então imaginei que uma batalha devia ter ocorrido mais à frente. Não tinha certeza, mas parecia que não fazia muito tempo desde que esses monstros morreram. Presumi isso porque seus corpos ainda estavam quentes. Mesmo com dificuldade para andar, apressei o passo. Em algum momento, me vi correndo até ficar exausto. Queria agradecer a ele por me encorajar a sair do esconderijo e por me dar a daga e a espada. Nem sabia o nome dele, e também não vi seus companheiros. Tudo o que sabia era que queria me desculpar por tê-lo chamado de pessoa má. Jung. Jung. Ah! Tive que tapar a boca com as mãos ao ver a visão bem diante de mim. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.